Bom, pessoal, aí estamos nós mais uma vez aí para apresentarmos aí os nossos comentários, né, sobre mais uma questão do Enem, especificamente uma questão que trabalhamos ainda no aulão de biologia, né, no Enem Não Tira Férias Polo Crateus 2016. É uma questão que continua abordando a morfofisiologia vegetal e novamente exigindo conhecimentos da morfofisiologia vegetal, da morfologia e da fisiologia vegetal, para que a gente possa, contextualizando com um dos biomas brasileiros, nesse caso especificamente com o Cerrado, né, encontrarmos aí a resposta para o problema apresentado. Essa é uma questão do Enem de 2012, então vamos à questão. Muitas espécies de plantas lenhosas, eu vou até antecipar aqui, mas são plantas, pessoal, que elas não crescem só em comprimento, elas crescem em espessura. No popular, elas engrossam, elas ficam com caule grosso, o caule delas inclusive é do tipo tronco, né? Então, muitas espécies de plantas lenhosas são encontradas no Cerrado brasileiro. Então, aqui nós vamos tratar de plantas lenhosas do Cerrado brasileiro, bioma que já tratamos em outras questões, né? Então, para a sobrevivência nas condições de longos períodos de seca e queimadas periódicas próprias desse ecossistema, essas plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. As estruturas adaptativas mais apropriadas para a sobrevivência desse grupo de plantas nas condições ambientais do referido ecossistema são. Então aqui vamos retomando aqui o problema e assinalando aqui alguns pontos importantes. Veja bem, nós vamos tratar da vegetação do Cerrado e dessa vegetação das plantas lenhosas do Cerrado. E a questão diz que para elas sobreviverem, elas sobrevivem tendo que passar por longos períodos de seca. Então vamos entender acesso à água não tão facilitado, certamente umidade do ar, relativa do ar baixa, e até tratei e falei que em outro problema, o Cerrado, né, esse bioma, entre os meses de maio até setembro, é justamente esse período caracterizado por seca, né, e pela umidade relativa do ar muito baixa. Tanto é que isso predispõe o bioma, né, a passar por periódicas queimadas, e queimadas naturais acontecem lá. E nesse caso não é um problema, porque algumas plantas, né, até já expliquei, são adaptadas a passarem por essas queimadas, e algumas só germinam, algumas sementes só germinam depois de ter tido um choque térmico das queimadas. Então o problema, o que nos traz aqui é encontrarmos quais adaptações permitem essas plantas lenhosas do Cerrado sobreviverem a longos períodos de seca e a queimadas periódicas. Letra A. Será que seria essas plantas terem cascas finas e cascas sem sulcos ou fendas? Será que o que adapta essa planta a longos períodos de seca e queimadas periódicas seria ter caules estreitos e retilíneos? Letra C. Será que seriam ter folhas estreitas e membranosas? Letra D. Será que seria ter gemas apicais com densa pilosidade? Ou letra E, será que seriam ter raízes superficiais e em geral aéreas? Vamos aqui relembrar aqui o Cerrado. Aqui é a imagem típica do Cerrado. E aqui nós temos, né, coincidentemente, né, já tinha baixo essa imagem, uma imagem de uma planta do Cerrado, característica desse bioma, uma planta lenhosa. Perceba que o caule dela é do tipo tronco. É um caule que visivelmente não cresceu só em comprimento, mas em espessura, né? No popular, como eu disse, ele engrossou. E perceba que características do bioma Cerrado. Essas plantas que se desenvolvem assim, que têm, digamos, o crescimento secundário em espessura, os seus caules geralmente são caules retorcidos. Não são caules retilíneos, não são caules em linha reta, né? São caules retorcidos. E aí eu vou até explicar melhor por quê, né? Isso tem a ver com a questão das queimadas que acontecem, né, no bioma. Queimadas estas, né? O problema é que nesse período de seca já acontecem queimadas naturais, espontâneas, e o homem, né, ou por descaso, ou por descuido, ou de forma até criminosa, colabora para que se tenha mais queimadas do que
o ambiente, digamos assim, já estaria adaptado a suportar. Vamos para frente. Primeira coisa aqui é relembrar vocês, que eu queria relembrar. Explicar aí que são de forma mais precisa plantas lenhosas, né, o que seria esse tal de crescimento secundário que eu falei. Bom, as plantas lenhosas do cerrado, assim como outras plantas lenhosas, elas crescem não só em comprimento, mas elas crescem também em espessura. E por que isso acontece? Porque a planta, para crescer em espessura, ela acaba desenvolvendo, pessoal, alguns tecidos meristemáticos que vão comandar o crescimento secundário, que o crescimento primário é o crescimento em comprimento. E o crescimento secundário das que tem seria o crescimento em espessura. A planta engrossar, digamos assim, para ficar mais claro na nossa cabeça. Então veja bem, estão vendo aqui um tecido chamado câmbio. Está representado aqui por esse círculo laranja, né? Acho que é laranja essa cor aqui. O câmbio, pessoal, é um tecido meristemático. O tecido meristemático nos vegetais, para quem não se lembra, é como se fosse um tecido formado por células-tronco. Células não diferenciadas e que podem se diferenciar originando outros tecidos. Então, tecidos muito importantes, né? São peças-chave no desenvolvimento, no caso do vegetal. Então, o câmbio ele vai produzir tecidos para dentro. Está aqui o câmbio aqui, ó, e aqui para dentro ele vai originando outros tecidos. E um tecido especial é o xilema, porque o xilema, né, é o tecido que vai conduzir a seiva bruta. Ou seja, o xilema vai levar a água e sais minerais das raízes até as folhas. Passam pelo xilema. É claro que aqui também tem tecidos de sustentação, como o colênquima, o esclerênquima, né, principalmente para plantas que vão se desenvolver, né, vão ter, digamos assim, um porte significativo, vão crescer, né, não só em extensão, mas também em espessura, precisa de tecidos de sustentação. Representa como se fosse o esqueleto, né, digamos assim. E o câmbio produz para fora outro tecido, que no caso para fora seria o floema. Outro tecido importante, porque o floema vai ser formado por vasos, né, condutores, só que agora da seiva elaborada, aquela seiva que vai vir da folha até as raízes trazendo água e os compostos orgânicos, né, que são alimentos fabricados no processo de fotossíntese. Então aqui já dá para a gente entender uma coisa: se o câmbio produz tecido para dentro e produz tecido para fora, então é natural realmente que a planta cresça em espessura, ela vai engrossando. E temos outro tecido aqui meristemático, o felogênio, está representado aqui de vermelho, produz também outros tecidos. Para fora, o suber. O suber, na verdade, é conhecido como cortiça. E no nosso popularzão cearense é o que vai originar a casca do pau. Então quem conhece a casca do pau, já pegou na casca do pau, está pegando, na verdade, num tecido chamado suber. É um tecido formado por células mortas que vão morrendo, porque à medida que o felogênio vai produzindo as células que vão originar o suber, essas células vão acumulando uma substância chamada suberina, daí o nome do tecido, e a suberina ela é totalmente impermeabilizante, então as células do suber elas não se comunicam mais com o meio, nada mais nelas entra e nada mais nelas sai, então a célula morre. É um tecido formado por células mortas e células oca. Inclusive ele é conhecido popularmente como cortiça. É claro que nem todo suber dá para fabricar aquela cortiçazinha, aquela rolha que se enfia nas garrafas, né, daqueles vinhozinhos, né, numa qualidadezinha melhor, né, não é aqueles vinhos do São Francisco, São não sei o que não, que é em garrafa de plástico, né, mas aqueles vinhos que tem aquela rolha vem daqui. Só que eles tiram do suber, tiram da casca do pau de uma planta específica nativa lá do Mediterrâneo, da região do Mediterrâneo, que é o sobreiro. E para dentro, pessoal, o felogênio vai produzir esse outro tecido aqui, que é a feloderma. A feloderma ela vai ser composta por tecidos aí de reserva, né? Tecidos que vão armazenar nutrientes para plantas, podem armazenar água, podem armazenar outras substâncias. Geralmente são tecidos de reserva, certo? Enfim, se o felogênio produz tecido para fora e tecido para dentro também, mais um motivo para a gente poder entender por que a planta realmente não... Algumas plantas não crescem só em comprimento, mas crescem também em espessura, né, ficando bem grossinhas, né? Tá ok? E aqui mais uma imagem para a gente entender melhor por que essas plantas crescem em espessuras, crescem em diâmetro, digamos assim. Porque está aqui. O câmbio aqui, ó, o número 2, produz para dentro o xilema, o 1, e produz para fora o 3, o floema.
O felogênio, representado aqui pelo 5, produz para dentro a feloderme, né? E produz para fora o suber. Então, naturalmente, logicamente, a planta cresce em espessura, plantas que possuem esses tecidos aí. E aqui mostrando, pessoal, o suber, que é essa casca aqui, ó. Perceba que parte dela já se soltou. Quando se solta, a gente chama até de ritidomas. Então, plantas lenhosas desenvolvem suber, algumas mais, outras menos, mas elas têm essa casca. Essa casca de cara, a gente já percebe que ela é formada por tecidos mortos. É como se fosse uma pequena armadura para a planta, né? Protege, né, contra choques mecânicos, sei lá, um bicho que venha bater, tentar atacar a planta. Ela também, por ser formada por uma camada de células mortas, acaba funcionando como um isolante térmico. E inclusive dificulta a planta perder água pelo processo de transpiração. Então o suber é um tecido de revestimento e de proteção, né? O que reveste geralmente protege. E perceba que pode apresentar aqui algumas fendas, viu? Alguns sulcos, até porque esse tecido morto ele vai se soltando com o passar do tempo. Aqui se soltou, ó, boa parte dele, mas ele vai se soltando em pedacinhos e vai abrindo algumas fendas, tá ok? Então isso é uma adaptação. A gente já pode entender que isso aqui é uma adaptação para plantas de clima quente e principalmente plantas de clima seco, porque o clima seco, e ele pode estar seco tanto no inverno como no verão, o clima seco ele faz com que a planta perca mais água por transpiração, porque a umidade relativa do ar cai, né? Já falamos disso. Outra característica de plantas, certamente, para estar adaptadas a um bioma como o cerrado, onde passamos por longos períodos de seca e a planta precisa enfrentar até o calor das queimadas. Aqui, se não me falha a memória, é popularmente uma planta conhecida como azeitona do cerrado. Perceba que a folha não é uma folha larga, ela não é latifoliada, ela é estreita, folha estreita, e certamente não é uma folha tão grande. E realmente plantas, para se adaptarem a habitats onde o clima é seco ou passa por longos períodos de seca, elas realmente precisam ser folhas pequenas ou folhas estreitas. Porque quanto menor a folha, mais estreita a folha, menos água a planta vai perder por transpiração, né? Já que já vimos que através da folha que a planta perde, principalmente através da folha que a planta perde água no estado de vapor por um fenômeno chamado de transpiração. Certo? Então, a adaptação. E dá para a gente perceber também que essas folhas, pessoal, não são folhinhas delicadas. Elas não são folhas, portanto, membranosas. Membrana, lembre-se da membrana plasmática. É uma estrutura espessa, grossa, uma estrutura fina e delicada. Ela é tão fina e delicada, a membrana plasmática, que ela só pode ser vista através do microscópio eletrônico. Então, aqui é mais uma característica para a gente conseguir resolver o problema. Essas folhas aqui, adaptadas ao bioma do cerrado, são mais caracterizadas como folhas coriáceas, que têm uma espessura mais significativa, são um pouquinho mais grossas, porque aí também dificulta a perda d'água por transpiração, e não são folhas membranosas. Folhas membranosas são folhinhas delicadas, bem fininhas, e certamente não garantiria a adaptação da planta a um ambiente desse que passa por longos períodos de seca, clima seco, e ainda tem que passar pelo calor das queimadas, né? Certamente algumas, retomando o que trabalhamos em outro assunto, plantas de clima seco, algumas delas têm como adaptação essa pilosidade, esses pelos, né, que são os tricomas, adaptações das células da epiderme da folha, e que isso acaba armazenando aqui, digamos, uma espécie de colchão de ar que funciona como um isolante térmico, ou até mesmo a umidade. E aí, se eu armazeno umidade em cima da folha e dentro dela é úmida, então a perda d'água por transpiração vai ser bem menor. Mais uma adaptação. E por fim, reforçar com vocês aqui a história das gemas apicais. Gemas. As gemas, pessoal, são formadas por tecido meristemático. Acabamos de falar aí. O tecido meristemático é o tecido formado por células indiferenciadas que podem se diferenciar originando outros tecidos. Então, são tecidos-chave no processo de desenvolvimento do vegetal. A gema apical, ela fica aqui na região apical. A apical fica no ápice, na ponta. Então, gema apical do caule, está aqui ela, comanda o crescimento da planta em comprimento, digamos assim. Temos gemas aqui laterais, ó, ou axilares,
Quando essas aqui laterais entram em atividade, elas ou originam novas folhas ou originam novos ramos, né, novos galhos, digamos assim. Então perceba, é um tecido delicado e um tecido que merece ser protegido e muito bem protegido, já que, como eu falei, ele é peça fundamental no desenvolvimento de uma planta. Então as plantas do cerrado certamente devam ter alguma adaptação para proteger as suas gemas, sejam elas gemas apicais ou gemas laterais, porque elas têm que ser protegidas tanto da secura dos longos períodos de seca, da umidade relativa do ar baixa, como serem protegidas do calor das queimadas. Tanto é que aí eu aproveito aqui para explicar por que os caules crescem retorcidos nas plantas do cerrado. E é por conta, pode ser por conta das queimadas. Porque vamos ver aqui, vamos supor que aqui essa planta aqui seria uma planta do cerrado antes da queimada. Perceba onde está exatamente a posição das gemas nessa planta. Com a queimada, o tecido é necrosado e morre. Então, inclusive, esse tecido que necrosou e que morreu pode justamente ter afetado uma gema. E aí, ao invés da gema ressurgir no mesmo local, pode surgir em outro. E quando ela entrar em atividade, ela já vai impactar, alterar o crescimento previsto para a planta. E nisso, queima gema aqui, gema que era para nascer aqui, se desenvolve no outro canto, vai fazendo com que os tecidos se desenvolvam e gere um caule, digamos, retorcido, como a gente vê lá. Tá ok? Então, certamente, pessoal, voltando aqui para a questão, essas gemas apicais ou gemas laterais das plantas do bioma cerrado devam ter alguma adaptação ou serem recobertas por folhas especiais ou por pelos, por pilosidade, né, que são modificações de células da epiderme, né, inclusive das próprias folhas, né, por exemplo. Aqui eu queria só reforçar para vocês essa história, o que são essas tal de gemas, né, laterais e apicais. Então aqui eu acredito que com essas ponderações que já fizemos, dará para a gente encontrar uma resposta. Primeira coisa, então, será que as plantas do cerrado, um bioma que passa por longos períodos de seca, que enfrenta o calor das queimadas periódicas, e aí eu relembro algo que falamos em outro problema. Os lençóis freáticos do cerrado geralmente ficam em grandes profundidades, não ficam muito próximos da superfície da terra. E lençol freático armazena o que? Água. Então, e vamos imaginar que longos períodos de seca, essa água não fica dando sopa não fica na beirinha no pé da planta não. E nem vai ficar armazenada na superfície da terra. Certamente, nesses longos períodos de seca, a água que essas plantas tiverem que obter, acessar, vai ser em profundidades até significativas. Vamos lembrar disso. Então, primeiro, será que essas plantas seriam plantas com cascas finas? Será? Acabamos de ver que, inclusive, elas têm que ter casca, casca grossa, meu irmão. Tem que ter casca grossa, porque a casca grossa, vamos se lembrar aí do suber, né? Vamos lembrar do suber, daquele tecido, né, produzido pelo felogênio, que produz a casca ou cortiça. E quanto mais grossa ela for, certamente melhor ela vai atuar como revestimento de proteção e evitar inclusive a perda d'água da planta por transpiração. E em períodos de seca, a tendência da planta perder água por transpiração é muito grande. Então, certamente, para estar adaptado aqui, elas não poderiam ter cascas finas, teriam que ter cascas grossas. E até vimos que na casca grossa, à medida que elas vão se soltando, os tecidos vão aparecendo ali, inclusive até alguns sucos e algumas fendas. E aqui está dizendo que seria casca finas e sem sucos ou fendas. E nós vamos ver justamente o contrário disso. Plantas do cerrado para se adaptarem, ninguém vai encontrar a plantinha de casquinha fina não, é casca grossa mesmo. Para aguentar a parada aqui, que é longos períodos de seca e calor de queimada. Os caules são estreitos e são retilíneos em linha reta, tipo do coqueiro, tipo o do babaçu, tipo das palmeiras, né? Um caule tipo estipe, cilíndrico, estreitinho, no final tem um tufo de folhas. A gente viu que geralmente não é isso não, né? Não é isso não. As folhas são estreitas e membranosas, até vimos que as folhas realmente são estreitas, e isso seria uma adaptação, porque quanto mais estreita a folha, menos água num período de seca ela perderia pelo processo de transpiração. Ok? Porém, elas não são membranosas. Pelo contrário, eu até falei que elas tendem mais a ser folhas coriáceas, folhas mais grossas, mais espessas, justamente também para dificultar a perda d'água por transpiração. As raízes são superficiais
Raiz superficial é aquela raiz que se desenvolve pouco. Então são raízes que alcançam pequenas profundidades. No cerrado, longos períodos de seca. Será que a água vai estar lá no pezinho da planta? Vai nada. Essa água vai estar em grandes profundidades, vai estar em lençóis freáticos profundos. Então, não tem negócio de planta lá ter raiz superficial, não. Essas plantas, para estarem bem adaptadas e sobreviverem a essas condições do bioma cerrado, elas deveriam ter raízes profundas. Pior, raiz aérea. Porque imagina aí no cerrado, nos longos períodos de seca, uma raiz de boa em cima da superfície da terra, esperando umidade de onde? De canto nenhum. Então isso aqui não seriam adaptações, são raízes profundas. Inclusive, pessoal, tem planta no cerrado que sobrevivem, porque não só a raiz está no solo, até o caule está. O caule fica subterrâneo, que são os caules tipo rizoma, certo? Então, de cara, restou gemas apicais com densa pilosidade. Gemas apicais toda planta tem, mas para poderem sobreviver num clima que tem longos períodos de seca e ainda recebe o choque térmico das queimadas periódicas, elas devem ter alguma cobertura, e essa cobertura pode, como falamos, justamente serem folhas adaptadas, serem próprias pilosidades, né, o que é o desenvolvimento da epiderme de algumas folhas. Então, por isso que a resposta é para ser letra D. Letra D de dado. Ok, pessoal? Então, ficou aí comentada, né, mais uma questão com os nossos comentários a respeito aí de um pouco de morfologia, fisiologia vegetal aplicada no contexto, né, da adaptação das plantas do cerrado, beleza?